Números 21. Vitória sobre os cananeus. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. A serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se ao lado de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, cantai dele. Tu, poço, que cavavam os príncipes, que cavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Vitória contra Seom e Og. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos aos teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Arnon. Porquanto o termo dos filhos de Arnon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos
que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida é, até Dibom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. Ali Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão.